Olá, estamos de volta aqui com a introdução da Bhagavad Gita, a canção do Supremo. E hoje vamos dar continuidade à introdução. Bhagavad Gita, como ele é escrito, como ele foi escrito, como ele é autorizado, dentro da sucessão discipular dos mestres, gurus, que iniciou com o próprio Krishna. Krishna falou esta canção, esta mensagem, a Surya, Deus do Sol. E de Surya foi passando para outros e outros e outros, até chegar aos dias atuais, né? Eu estou aqui folheando aqui a Bhagavad Gita para mostrar para vocês a sucessão discipular, né? Começou com a própria personalidade de Deus Shri Krishna, depois Krishna passou para Brahma, que é o criador, o arquiteto do mundo, de Brahma para Narada Muni, aquele discípulo fiel de Deus, Vyasa, a encarnação de Deus nas obras literárias do Srimad Bhagavatam, Padmanabha, Nihari, Madhya, Akshobhya, Jayatirtha, Ina Nascindo, Dayanidhi, Vidyanidhi, Rajendra, Jayadharma, Purushottama, Brahmanya Tirtha, Vyasa Tirtha, Lakshmipati, Madhvendra Puri, Isvaripuri, Nityananda Advaita, Shri Chaitanya Mahaprabhu, Svarupa Sanatana, Raghunatha Jiva, Krishnadasa, Narottama, Visvasnata, Baladeva Jagannatha, Bhaktivinoda, Gaurakishora, Bhaktisiddhanta Sarasvati e, por último, na 32ª posição está a ser Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que trouxe a consciência de Krishna para os países ocidentais e traduziu todos esses livros, todas essas escrituras sagradas. Então, começou com Shri Krishna, na primeira posição, a personalidade de Deus, e parou em A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Então, este Bhagavad Gita, como ele é recebido através dessa sucessão discipular. Fazer minhas reverências. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Para pedir permissão para a leitura da Bhagavad Gita. Então, a Bhagavad Gita hoje traz para nós o que é esta consciência. Srila Prabhupada nos explica. Esta consciência é eu sou. Então, o que sou eu? Então, essa pergunta você deve fazer a você. O que sou eu? Em consciência contaminada, eu sou. Quer dizer, eu sou o Senhor de tudo que me circunda. Eu sou o desfrutador. Nós achamos que somos o desfrutador. O mundo prossegue porque cada ser vivo julga ser o Senhor e Criador do mundo material. A consciência material tem duas divisões psíquicas, mas uma delas defende a ideia de que eu sou o Criador e a outra de que eu sou o desfrutador. Então, eu sou o Criador e eu sou o desfrutador fazem parte da consciência material. Eu sou o Criador e eu sou o desfrutador. Na verdade, o Senhor Supremo é tanto o Criador quanto o desfrutador. E a entidade viva, sendo parte integrante do Senhor Supremo, não é o Criador e nem o desfrutador, mas um cooperador, um desfrutador ou um cooperador daquilo que a Suprema Personalidade de Deus nos dá para desfrutar. Então, esta consciência, o que eu sou, então,
Então, o que eu sou? Faça essa pergunta a você. Aí você vai dizer, eu sou fulana de tal, ou fulano de tal. Não, eu sou o Atma, a Jiva, eu sou uma alma, Aham Brahman, Aham Brahmasti. Outro dia eu assisti uma aula e o meu professor falou isso. Eu sou uma alma, eu não sou um corpo. Então, nem sou o criador e nem desfrutador, mas um cooperador. Ela foi criada para ser desfrutada. Quem? A natureza da alma dentro de um corpo, achando que este corpo é o eu verdadeiro e não é. Aí aqui Srila Prabhupada diz, por exemplo, uma peça de uma máquina coopera com a máquina toda. Uma parte do corpo coopera com o corpo todo. As mãos, as pernas, os olhos e assim por diante são todos partes do corpo. Mas na verdade não são os desfrutadores e sim partes. Então eu sou uma parte do Supremo. Eu fui criada por Deus, por Krishna, fui criada por Brahma. Brahma é o eu supremo, é o criador supremo, é o arquiteto do mundo. E nós fomos criadas à imagem e semelhança de Deus para servir a Deus e não para achar que eu crio e que eu desfruto e que eu sou senhor de tudo e que tudo que tem é meu. Eu sou o proprietário de tudo. Isso é uma doce ilusão. As pernas, né? O estômago, o desfrutador é o estômago. De quê? Ele diz aqui, as mãos, as pernas, os olhos e assim por diante são partes do corpo, mas na verdade não são os desfrutadores. O desfrutador é o estômago. Por quê? Porque o estômago recebe a comida diariamente. Então o estômago vai desfrutar deste alimento. As pernas se locomovem, as mãos fornecem alimento, os dentes mastigam e todas as partes do corpo estão ocupadas em satisfazer o estômago. Olha que coisa interessante. Porque o estômago é o principal fator que nutre a organização do corpo. Então, se o estômago falha, tudo falha, nada se nutre, né? Correto? Nesse processo de organização do corpo. Portanto, tudo é dado ao estômago. Nutre-se uma árvore regando-lhe a raiz, nutre-se o corpo alimentando o estômago. Pois para que o corpo se mantenha em estado saudável, as partes do corpo devem cooperar para alimentar o estômago. Então, Srila Prabhupada está fazendo uma analogia aqui, que nós somos parte integrante de Deus. Nós temos as mesmas qualidades de Deus, mas em quantidade a gente é limitado. Só Deus tem força, fama, beleza, riqueza. Força, fama, beleza, riqueza, conhecimento e renúncia. São as três principais qualidades de Deus, as principais, né? E a gente também quer ter força, a gente também quer ser lindo, a gente quer ter tudo infinitamente, mas não pode, porque só Deus desfruta dessas qualidades infinitas. De modo semelhante, o Senhor Supremo é o desfrutador e o Criador. E nós, como seres vivos subordinados, devemos procurar satisfazê-lo. Esta cooperação acabará nos ajudando. Assim como o alimento recebido pelo estômago ajudará todas as partes do corpo. Então, a partir do momento que a gente entende essa questão do estômago, que ele nutre todo o corpo, né? A gente precisa se nutrir do amor de Deus e a gente precisa se entregar a Deus e amar a Deus sobre todas as coisas. Então, desse modo, a figura central da criação e do desfrute é o Senhor Supremo. E nós, entidades vivas, cooperamos com o Senhor Supremo. Cooperando com o Senhor, nós podemos desfrutar, não separados de Deus, mas sim juntamente com Deus, colocando Deus como centro das nossas vidas. Esse trabalho aqui de leitura meditativa da Bhagavad Gita, de compartilhamento, eu estou desfrutando juntamente com Deus, por isso que eu faço as reverências. O Namo Bhagavate Vasudevaya, Senhor, me permita, Tu és o Senhor Supremo, Tu és o Criador de tudo,
Tu criaste todas essas escrituras e nós apenas estamos ouvindo para a nossa evolução. A relação é de um mestre e de um servo. Então Deus é o mestre e nós somos os servos. Se o mestre está plenamente satisfeito, então o servo também ficará satisfeito. Então quando a gente desfruta deste amor de Deus, nós vamos ficando satisfeitíssimos também com essa questão, relação alma, o eu superior com o eu supremo. E vamos deixando o eu inferior, o corpo, de lado, porque ele muitas vezes não coopera. Ele é importantíssimo porque ele acopla a alma, mas ele não é, eu não sou meu corpo, eu sou uma alma. Então aqui na introdução da Bhagavad Gita, Srila Prabhupada descreve desta maneira, que devemos procurar satisfazer o Senhor Supremo, embora nós, entidades vivas, embora nas entidades vivas também exista a tendência a tornar-se o Criador e a tendência de desfrutar do mundo material. Sim, claro, porque Deus nos deu também essa possibilidade. Porque essas tendências existem no Senhor Supremo, que criou o mundo cósmico, material, manifesto. Em todas as casas de Deus há muitas moradas e todas elas foram construídas por Deus, pelo Supremo. Então, se o Supremo desfruta, uma das qualidades de Deus é ser o Paramatma, está instalado em nosso coração como a grande alma na pequena alma. E aí, dentro desse processo, Deus desfruta de nós porque Ele está dentro de nós e Ele é a testemunha, Ele é o observador, Ele é o controlador, Ele é o permissor das nossas atividades e Ele desfruta dessas atividades também, juntamente conosco. Caso a gente tenha essa consciência de Deus e coloquemos Deus no nosso centro da nossa vida. Tudo que eu faço, tudo que eu como, tudo que eu dou para Deus em amor, devoção e gratidão. Então, aqui na Bhagavad Gita, o todo completo é formado pelo controlador supremo Isvara, a suprema personalidade de Deus, por nós, entidades vivas controladas, todos nós, entidades vivas, tudo que é vivo é controlado por Deus, pela manifestação cósmica, pelo tempo eterno e pelo karma, e por essas atividades, todos os quais são explicados aqui na Bhagavad Gita. Assim, todos eles formam o todo completo, e este todo completo é chamado de Suprema Verdade Absoluta. O todo completo e a verdade absoluta completa são a personalidade de Deus. Vou repetir. O todo completo e a verdade absoluta completa são a personalidade de Deus completa, chamada de Sri Krishna, Senhor Krishna, Lord Krishna, o Senhor do amor. George Harrison, o Beatle, cantou My Sweet Lord, My Lord. Então, George Harrison compôs essa música para dizer que Deus, que Krishna, é o Senhor Supremo, é o Senhor do amor. Então, aqui na Bhagavad Gita, nós vamos encontrar todas essas explicações na introdução para que clareie as nossas dúvidas, clareie as nossas vistas, que os nossos ouvidos se abram para o todo completo e para esta verdade absoluta completa, porque Deus é a verdade absoluta completa e Ele é todo completo. Nós não. Nós temos essa diferença, né? Govinda, Krishna, como é chamado, Govinda é o amor de Deus. O amor de Deus, principalmente pela vaquinha, que é a nossa segunda mãe. É chamado de Govinda. Govinda Krishna é a causa de todas as causas. Deus, Krishna, Govinda é a causa de todas as causas. Ele é a causa primordial e é a própria forma de eternidade, conhecimento e bem-aventurança. Sati, Chit, Ananda. Só que é maior, eterno, cheio de conhecimento e bem-aventurança. E nós, entidades vivas, também somos Sati, Chit e Ananda menor. Nós somos almas eternas, cheias de conhecimento e bem-aventurança. E por que a gente diz que a gente tem conhecimento? Porque a gente esquece que nós somos uma alma Sati, Chit e Ananda, cheia de eternidade, conhecimento e bem-aventurança. Então,
para entender a personalidade de Deus, devemos entender todas essas características transcendentais. Eternidade, conhecimento e bem-aventurança. Só que Deus é maior, chamado de Vrigarra. Pessoas com menos inteligência consideram a verdade suprema como impessoal, ou seja, Deus é o mar, é uma planta, é o cosmo, eu entreguei para o universo, é o próprio universo em si, né? E isso tudo é chamado de forma impessoal. Tudo aquilo que a gente não, todas as ações que não se relacionam com Deus pessoalmente é chamado de impessoal. E assim, tomar desse outro lado de Deus de forma impessoal, né? Assim como todos nós somos seres vivos individuais e temos nossa individualidade, a suprema verdade absoluta é também, em última análise, uma pessoa. Aqui está confirmando que Deus é uma pessoa. E compreender a personalidade de Deus é compreender todas as características transcendentais que existem em sua forma completa. E como é que a gente concebe essa consciência de entender todas essas características transcendentais da personalidade de Deus? Praticando Bhakti Yoga, praticando a yoga da devoção, se unindo a Deus através da devoção, prestando serviço devocional, colocando Deus praticamente dia e noite, noite e dia, em nossas vidas, todos os atos, todas as palavras e pensamentos voltados para Deus de uma forma tranquila, sem fanatismo, sem loucuras da mente, né? E aí nós vamos compreender essas características transcendentais que existem na sua forma completa, porque Deus é o todo completo, é a verdade absoluta completa. E o todo completo, ele não é amorfo, ou seja, uma forma amorfa é uma forma que a gente pensa, a forma solta. Eu entendo o amorfo como uma forma amorfa, solta. Não. Se estudarmos, eu agora mesmo estou fazendo um curso de Bhakti Yoga para entender a ciência da devoção a Deus dentro das escrituras sagradas. Então, se eu vou e estudo, se eu leio, se eu escuto aulas, se eu me predisponho a entender Deus, sem a desculpa do falso ego de que não tenho tempo, que eu sou muito ocupada e blá, 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 porque quando a gente quer, a gente arruma tempo para tudo. E se a gente não arruma tempo para Deus, é porque a gente está falhando nisso, e muito feio, me perdoe lhe dizer. Então, quando a gente entende esse todo completo, Deus passa a ser completo e não amorfo. Aqui tem, se Deus é amorfo ou se lhe falta água. Não, Deus não é amorfo. Deus não falta nada, Deus é completo. Falta na gente. Falta vergonha, falta tempo, falta dedicação, falta persistência, falta resiliência, falta contemplação, falta meditação nesse todo completo. Por isso que a vida da gente vira descompleta e desorganizada, né? Então, corretamente falando aqui, dentro da Bhagavad Gita, né, procurando entender esse todo completo, que deve ser tudo que existe dentro e fora dessa experiência com Deus. Porque quando a gente se relaciona com Deus, a gente, Deus me ajude, Deus faça isso, Deus faça aquilo. Deus não é obrigado a fazer absolutamente nada, porque você não faz nada para satisfazer Deus. E Deus também quer ser satisfeito, porque Ele é o todo completo e a verdade absoluta. E para entender essa verdade absoluta, você tem que expandir sua consciência. E para expandir essa consciência, você precisa estudo. Você precisa buscar o todo completo e a personalidade de Deus e suas potências para entender essa filosofia da Bhagavad Gita, essa filosofia que vem trazendo todas as explicações através deste verso. Todo o conhecimento védico é infalível. Gente, os Vedas chamam-se conhecimento. Os Vedas foram os primeiros habitantes do planeta Terra. E todo o conhecimento védico é infalível. E esse conhecimento védico é completo e também infalível. Por quê? Porque fala de Deus. Então, ele é o completo. Ele é completo. E as escrituras védicas também são completas nesse sentido, né? Então, buscando essa correção, de buscar o correto dentro desse diálogo sobre a Bhagavad Gita, sobre essa introdução, nós vamos buscar
este entendimento maior dentro dessas escrituras sagradas, né? Devemos aceitar o Bhagavad Gita sem interpretações, sem supressões e sem nossa própria caprichosa participação no assunto, porque nós não temos conhecimento para especular mentalmente. O conhecimento védico é recebido de fontes transcendentais e as primeiras palavras foram faladas pelo próprio Senhor. As palavras proferidas pelo Senhor se chamam-se apauruseia, ou seja, elas são diferentes das palavras pronunciadas por uma pessoa mundana. Então, o que Deus diz é diferente do que eu digo, porque eu sou uma pessoa mundana e Deus é apauruseia. Palavras transcendentais pronunciadas por uma pessoa suprema que não está infectada por nenhuma forma material, como nós estamos infectados por 4 defeitos. Quais são os 4 defeitos que nós estamos infectados? Né? A pessoa mundana, que somos nós, a gente nasce com sentidos imperfeitos, a gente nasce na certa de cometer erros, a gente está invariavelmente iludido, temos a tendência a enganar os outros e somos limitadas pelos nossos sentidos imperfeitos. Então, só isso já nos diferencia da pessoa suprema. Para dizer, se Deus é supremo, eu sou a imagem dele, eu sou suprema também. Não. Porque nós temos 4 defeitos, eu vou repetir. Cometemos erros, vivemos sobre ilusão, temos a tendência a nos enganar e enganar os outros, e nascemos com sentidos limitados e imperfeitos. E para sair desses 4 defeitos, a gente precisa conhecer Deus através da Bhagavad Gita, através da canção do Supremo. O conhecimento védico não foi transmitido por entidades vivas deficientes. Foi revelado no coração de Brahma, a primeira criatura criada por Deus. E Brahma, por sua vez, disseminou este conhecimento entre seus filhos e discípulos, como ele o recebeu originalmente do Senhor. O Senhor é Purna, perfeitíssimo. Purna, Deus é perfeito, é Purna. Portanto, se Deus é Purna, perfeitíssimo, não há possibilidade alguma dele se sujeitar às leis da natureza material. Todos devem ser bastante inteligentes para saber que o Senhor é o único proprietário de tudo no universo. Gente, eu vou ler de novo. Portanto, devemos ser bastante inteligentes para saber que o Senhor é o único proprietário de tudo no universo e que Ele é o Criador original, o Criador de Brahma, que foi a primeira criatura criada por Deus. Isso tem dentro do Srimad Bhagavatam. Eu estou estudando também a criação do mundo, como o mundo foi criado, quem foi a primeira pessoa criada, os manus, os progenitores da humanidade. Então, existe um estudo por trás desse estudo. Não é uma coisa assim falada aleatoriamente e de forma indiscriminada, sem respeito e sem ser autorizada. Não, eu não faço esse tipo de trabalho, porque eu levo a sério, muito a sério, a personalidade de Deus, porque eu sirvo a Deus com amor, devoção e gratidão. Não do jeito que eu deveria servir a Deus, porque a gente é muito ingrato com Deus. Deus nos dá muito e a gente devolve muito pouco para Deus, porque é uma troca, uma relação amorosa. Quando você se apaixona, você quer dar tudo para o seu amor e depois termina, mas a relação com Deus é eterna, é Satchitananda, é eterna, cheia de bem-aventurança, cheia de êxtase. Quando você começa a provar desse néctar, desse doce, o néctar é uma coisa que não tem tradução. O néctar é uma coisa muito doce, muito mais doce do que o mel da abelha, que é criada por Deus também. Então, o Senhor, Ele é o Criador de tudo. Ele é proprietário de tudo e devemos aceitar somente aquilo que o Senhor estipulou como cota para a nossa manutenção. Por isso que quanto mais tem, mais quer, e a pessoa termina numa barrocada, porque Deus sabe o que a gente necessita e Deus nos dá exatamente o que a gente merece. Então, esses 4 defeitos que somos infectados quando renascemos neste corpo material, nos tornam uma pessoa mundana, a cometer erros, a estar iludida, a enganar os outros e a nos enganar, e temos os sentidos imperfeitos. Por isso que a gente precisa estudar. Estudar é a saída para a evolução, estudar é a saída para a transformação, estudar é a saída para
o conhecimento transcendental que nos leva a Deus através do conhecimento védico, da sabedoria védica, dos Vedas, conhecimento, e dessa distinção de saber o que é matéria e o que é o espírito, porque se não soubermos distinguir uma coisa da outra, nós não temos conhecimento algum. Nós podemos ter PhD, pós-doutorado, isso é material. Mas o verdadeiro conhecimento é o verdadeiro acerca do absoluto, porque é a meta da nossa vida como alma neste mundo, é conhecer acerca de Deus, e a Bhagavad Gita está aqui para dar essa oportunidade. Com gratidão eu encerro mais um dia, mais um vídeo de introdução à Bhagavad Gita por Srila Prabhupada, dentro dessa sucessão discipular, com muito amor, devoção e gratidão. Om Tat Sat, Om Tat Sat, Om Tat Sat. Tudo que eu faço eu entrego a Deus. Gratidão.